Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Seguindo com seu discurso no encerramento do Ano Social da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, publicado na Revista Espírita de julho de 1859, Kardec completa sua análise sobre a questão da evocação ou não, dizendo que o concurso dos bons espíritos tal é, com efeito, a condição sem a qual não se pode esperar a verdade. Ora, depende de nós obter esse concurso. A primeira condição para merecermos sua simpatia é o recolhimento e a pureza das intenções. Os bons espíritos vão onde são chamados seriamente, com fé, fervor e confiança. Eles nem gostam de servir de experiência nem de dar espetáculo. Ao contrário, gostam de instruir aqueles que os interrogam sem ideias preconcebidas. Os espíritos levianos, que se divertem de todos os modos, vão a toda parte, de preferência aos lugares onde encontram uma ocasião para mistificar. Os maus são atraídos pelos maus pensamentos e pelos maus pensamentos devemos compreender todos aqueles que não se conformam com os princípios da caridade evangélica. Assim, pois, quem quer que traga a uma reunião sentimentos contrários a esses princípios, traz consigo espíritos desejosos de semear a perturbação, a discórdia e a desafeição. A comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem é assim uma coisa de primeira necessidade e não é possível encontrá-la no meio heterogêneo onde encontrassem acesso às paixões como o orgulho, a inveja e o ciúme, os quais sempre se revelam pela malevolência e pela acrimônia de linguagem, por mais espesso que seja o véu com que se procure cobri-los. Eis o ABC da ciência espírita. Se quisermos fechar a porta desse recinto aos maus espíritos, comecemos por lhes fechar a porta de nossos corações e evitemos tudo quanto lhes possa conferir poder sobre nós. Se algum dia qualquer sociedade tornar-se joguete de espíritos enganadores, é que a eles teria atraído. Por quem? Por aqueles nos quais eles encontram eco, pois vão aonde são escutados. É conhecido o provérbio dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Podemos parodiá-lo em relação aos nossos espíritos simpáticos. Dize-me o que pensas, dir-te-ei com quem andas. Ora, os pensamentos se traduzem por atos. Se admitirmos que a discórdia, o orgulho, a inveja e o ciúme não podem ser inspirados, senão por maus espíritos, aqueles que aqui trouxessem elementos de desunião suscitariam entraves com o que indicariam a natureza de seus satélites ocultos. Então, só poderíamos lamentar sua presença. Se tivéssemos em mira apenas experiências para a satisfação de nossa curiosidade, a natureza das comunicações será mais ou menos indiferente, pois que nelas veríamos apenas aquilo que elas fossem. Dizer que espíritos levianos jamais deslizam entre os participantes para encobrir qualquer falha seria presunção de perfeição. Os espíritos superiores chegam mesmo a permiti-lo a fim de que a perspicácia e o zelo na pesquisa da verdade. O raciocínio deve pôr os integrantes do grupo em guarda contra ciladas que podem ser armadas e, em todo caso, dar meios de evitá-los. Ensinam nossos estudos que o mundo invisível que nos circunda reage constantemente sobre o mundo visível. Eles nos mostram como uma das forças da natureza. Conhecer os efeitos dessa força oculta que nos domina e nos subjuga, malgrado nosso, não será ter a chave de mais um problema, as explicações de uma porção de fatos que passam inapercebidos? Se esses efeitos podem ser funestos, conhecer a causa do mal não é ter um meio de preservar-se contra ele, assim como o conhecimento das propriedades da eletricidade nos dá o meio de atenuar os desastrosos efeitos do raio? Se então sucumbimos, não nos poderíamos queixar senão de nós mesmos, porque a ignorância não nos servirá de desculpa. O perigo está no império que os maus espíritos exercem sobre as pessoas,
o que não é apenas uma coisa funesta do ponto de vista dos erros de princípios que aqueles podem propagar, como ainda do ponto de vista dos interesses da vida material. Ensina a experiência que não é impunemente que nos abandonamos aos seus domínios, porque suas intenções jamais podem ser boas. Uma das suas táticas para alcançar seus fins é a desunião, pois sabem muito bem que podem facilmente dominar aquele que estiver sem apoio. Assim, o seu primeiro cuidado quando querem apoderar-se de algum é sempre inspirar-lhe a desconfiança e o isolamento, a fim de que ninguém possa desmascará-lo, esclarecendo a vítima com seus conselhos salutares. Uma vez senhores do terreno, podem à vontade fascinar a pessoa com promessas sedutoras, subjugá-la por meio do elogio às suas inclinações, para o que aproveitam os lados fracos que descobrem, a fim de que melhor fazê-la sentir depois a amargura das decepções, feri-la nas suas afeições, humilhá-la no seu orgulho e muitas vezes não a elevar um instante senão para precipitar de mais alto. Eis o que nos mostram os exemplos que a cada momento se desdobram aos nossos olhos, tanto no mundo dos espíritos quanto no mundo corpóreo, circunstância que podemos aproveitar para nós próprios ao mesmo tempo que procuramos torná-la proveitosa aos outros. Entretanto, perguntarão se não atrairemos os maus espíritos evocando homens que foram o rebotalho da sociedade. Não, porque jamais sofremos a sua influência. Só haverá perigo quando é o espírito que se impõe, nunca, porém, quando nos impomos ao espírito. Sabeis que tais espíritos não atendem ao vosso chamado, senão constrangidos e forçados, que em geral se acham tão deslocados em vosso meio que têm pressa em retirar-se. Para nós, sua presença é um estudo, porque para conhecer é necessário ver tudo. O médico não chega ao apogeu do conhecimento senão sondando as mais feias chagas. Ora, essa comparação do médico é tanto mais justa quanto mais sabeis das chagas que temos curado e dos sofrimentos que temos aliviado. Nosso dever é mostrar-nos caridosos e benevolentes para os seres de além-túmulo, assim como para os nossos semelhantes. Pessoalmente, eu desfrutaria um privilégio inaudito se tivesse ficado ao abrigo da crítica. Ninguém se põe em evidência sem se expor aos dardos dos que não pensam como nós. Há, porém, duas espécies de crítica. Uma que é malévola, acerba, envenenada, na qual o ciúme se trai a cada palavra. A outra, que visa a sincera pesquisa da verdade, tem características absolutamente diversas. A primeira só merece o desdém. Jamais com ela me preocupei. Só a outra é discutível. Algumas pessoas acharam-me precipitado nas teorias espíritas que ainda não era tempo de estabelecê-las, pois as observações não eram bastante completas. Duas coisas há que considerar no espiritismo: a parte experimental e a filosófica ou teórica. A abstração feita do ensino dos espíritos, pergunto se, em meu nome, não tenho, como qualquer outra pessoa, o direito de elucubrar um sistema filosófico. Não está o campo da opinião aberto a todo mundo? Por que, então, não posso dar a conhecer o meu? Cabe ao público julgar se ele tem ou não senso. Mas essa teoria, em vez de conquistar mérito, se mérito existe, eu declaro que emana inteiramente dos espíritos. O futuro dirá se estou certo ou errado. Enquanto isso, creio ter ajudado o progresso do espiritismo, colocando algumas pedras em seu edifício. Mostrando que os fatos podem assentar-se no raciocínio, terei contribuído para fazê-lo sair do caminho frívolo da curiosidade, a fim de fazê-lo entrar na via séria da demonstração única, apta a satisfazer os homens que pensam e que não param na superfície. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.